Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Bom, vida que segue aqui nos nossos conteúdos. Vamos iniciar falando da tomografia computadorizada ou computada, a depender de literatura, de onde escucha. Então, não vamos parar. Adelante, sempre. Bienvenidos e vamos a estudar essa técnica que é linda, maravilhosa. Olá pessoal, juntos novamente aqui para dar continuidade ao nosso trabalho. Buenas noches, buenos dias, buenas tardes, como estão? Então, vamos dar continuidade a los conteúdos que temos que cumprir este semestre sem fraquejar, sem demora. Bueno, então vamos falar um pouco de tomografia computadorizada en el diagnóstico por imágenes. Entonces, la tomografía computadorizada hace parte por su principio físico, su energía del espectro electromagnético, porque utiliza radiaciones X, utiliza radios X para la adquisición de las imágenes. Entonces, es correcto decir que la tomografía computadorizada sí o sí es un método que utiliza radiaciones y son radiaciones ionizantes. Con relación a los aspectos históricos, en 1895 hubo el descubrimiento de los rayos X por Röntgen. En 1972 en Londres, Housefield y Ambrose hicieron la primera tomografía, la primera TAC. Y en 1979 Housefield ganó el Premio Nobel de Medicina por su invento. Y en 1982 hubo la introducción de la tomografía computadorizada en espiral. Entonces, ya hablamos antes sobre las limitaciones de la radiografía convencional, porque en la radiografía tenemos un volumen, un cuerpo tridimensional y representamos eso en forma bidimensional. Entonces hay una sobreposición, perdemos la profundidad. Si te acuerdas, yo hablé bien de eso, perdemos la profundidad. Entonces, disminuye la resolución de la imagen y se perde calidad, se perde acurácia diagnóstica, ou seja, é uma grande limitação de las radiografias. Em la tomografia não há este problema. Na tomografia nós outros logramos corregir essa limitação de las radiografias. Bueno, entonces utilizamos em tomografia uma ampola de radios X igual que aquela que les mostrei. O princípio físico seria o mesmo, pero a grande diferença é que esta ampola de radios X é mais forte, mais robusta, por assim dizer, que seus materiais são melhores para que durem mais também. E a grande diferença é que a ampola, no caso da tomografia, ela gira, hace giros em torno do paciente. O método tomográfico é utilizado hoje em dia em várias ciências, não só na medicina. A biologia, a física, a ciência de los materiales, a astrofísica. Este método se baseia em um procedimento matemático chamado reconstrução tomográfica. Então, a palavra tomografia é derivada do grego tomo, que significa volume, que expressa aqui a ideia de uma parte, e graphen, que significa escrever, ou seja, registrar. Dicho essa descrição, se van como uma imagem. Então, uma tomografia é um dispositivo capaz de fazer tales imágenes. Então,
estas imágenes se llaman tomogramas. Bueno, la tomografía computadorizada por rayos X es una técnica de imagen que supera esse problema, como eu les havia dicho, de la resolución de profundidad, de contraste, por conta de demonstrar sí o sí la profundidad. Entonces, esto acaba sendo posible porque la ampola y los detectores hacen vueltas en torno del cuerpo del paciente o del objeto que se está evaluando. Entonces, foram muitos cambios matemáticos para que chegássemos hasta el tema de la tomografía de hoy, porque en el principio no había la utilización de computadoras, la utilización de la informática. Entonces, como Alan Cormack em 63 empezó a utilizar computadores e suas primeiras aplicações foi como um método de medicina nuclear, o SPECT, e em 72 Hounsfield apresentou a primeira tomografia computadorizada por radios X para crânios. Então, suele ser solo crânios naquela época. Então, em 1974, Robert Lidley construiu a primeira tomografia computadorizada por radios X para todo o corpo. Então, a primeira era capaz de fazer solo crânios. Então, em 70, Sir Hounsfield e seu primeiro equipo e a imagem que era capaz de fazer. Então, a eles foi concedido o prêmio Nobel em 79 por seu invento. Então, o que ele lograva fazer em 79 e o que logramos fazer em los dias atuais. Então, de los modelos atuales mais modernos e los primeiros equipamentos, como ven esse acá, né? Eu sempre digo que a moça de la leche moça vendia tomógrafos, parece que não deu muito certo e ele se foi a vender se foi a vender leite condensado, ¿verdad? Então, este método, como localizamos ele dentro do diagnóstico, então a tomografia é sí ou sí um método de diagnóstico por imagem. A repercussão do método foi imediata, hizo possível avaliação de tecidos blandos, músculos, vísceras, particularmente o parênquima cerebral. Em pouco tempo, a técnica da tomografia se expandiu, também se utilizou em outros sistemas do corpo humano, então antes solo crânio, hoje em dia logramos outros sistemas, outras partes do corpo. O método foi bem recebido pela comunidade científica e incorporado em los principais centros de radiologia do mundo. Actualmente, a tomografia sigue sendo objetivo constante de investigação, dirigida a acelerar a obtenção de las imagens tomográficas, ou seja, que a adquisição de las imagens seja muito mais rápida. E os softwares também para que seja possível o processamento e manipulação de las imagens. Então, em geral, a descrição do método consiste no seguinte: então, um tubo de radios X de alta potência disposto adentro de um corpo, del cuerpo del dispositivo, apresenta um movimento de rotação e justapuesto a um conjunto de detectores. El feixe de la radiação atravessa al paciente desde diferentes projeções. Los detectores realizam múltiplas medidas e a informação obtenida se envia a uma computadora que processa todos os dados. Então, em geral, temos acá um tubo de radio X. Vean acá, o tubo. De acá parte los radios, los feixes, los haz, atravessam el X, el cuerpo del paciente, e vão a sensibilizar
los detectores que acá están. Entonces, acá en R, nós temos um movimento de rotação. Todo isso acaba rotacionando em torno do corpo do paciente e assim, uma velocidade altíssima. Eu vou a demonstrar a vocês. Voltamos. Pessoal, bueno, seguinte. Entonces acá tenemos el tubo de los rayos X. Bueno, acá el abertura del tomógrafo, por acá que el paciente se desloca, por acá que él pasa. Bueno, y acá están los detectores. Entonces, los feixes, los rayos son produzidos en la ampola, no tubo acá. Eles atravessam o corpo do paciente que estará acá nessa abertura e essa radiação atravessa o paciente e sensibiliza os detectores. Se fizermos uma analogia, é muito parecido com o que passa com a radiografia, verdade? Então, criamos acá no tubo os radios, temos o corpo. Esses radios atravessam o corpo e vão sensibilizar a película, ¿verdad? Acá seria algo mais digitalizado, algo muito mais sofisticado. E outra coisa, a grande diferença da tomografia em relação também a radiografia seria que todo este conjunto, la ampola e os detectores suelen rotacionar ou fazer um giro em torno do paciente. Então, isso confere características que nos possibilitam uma melhor avaliação de las estruturas. Então, fíjense como é este movimento. Suele ser rápido, vean. Todo el conjunto gira en torno del paciente. Vou aumentar um pouco o volume para vocês verem como é diferente. Então, sempre que hace uma tomografia, o processo é esse, ¿verdad? Suele tener uma capa em torno de toda essa estrutura para não assustar o paciente, porque seria pouco provável que nós mesmos entremos adentro de uma geringonça igual a essa, ¿verdad? Então, o que eu les digo é que les presento como é o funcionamento de uma tomografia computadorizada. Bueno, hoy en día todos os equipos, digo comercialmente hablando, suelen ser de este formato, bueno. Então, vamos lá, volta para a aula. Já de lo que eu les dije sobre os tomógrafos, atualizando e tornando também nosso conhecimento mais cercano à realidade que hoje vivimos, temos no mundo hoje equipos móveis. Então, sempre que quem tuve contato com a tomografia computadorizada, há que recordar que o tomógrafo ele é estacionário, se queda allá no setor, na sala plumbífera, na sala baritada, com ele protegida por conta de la radiação. Então, les trago uma novidade a respeito de um equipamento que é móvel, só para que conozcam como os avanços estão cercanos. Então, acá um equipo de Laboriton, não ganho nada deles, pero sí o sí hablo porque viu que é muito interessante. Então, é um equipo que dá para levar para qualquer parte no hospital. Eu tive a oportunidade de manejar um assim em um congresso que eu estive fora de Brasil. Então, é bem interessante a proposta deles para cirurgias. Às vezes, suele necessário no ambiente cirúrgico fazer uma tomografia
no momento inmediato. Então, si tienes un equipo que tiene esa capacidad, sería bem interesante, ¿verdad? Entonces, es un de los pasos del futuro al cual estamos cercanos. Bueno. Y él cabe en el elevador, pasa por ventanas, por puertas, ah, tiene un tamaño adecuado para utilización en el hospital. Entonces, acá también un modelo de la Philips Medical que hace también este tipo de equipamiento. Entonces, las aplicaciones en tomografía computadorizada son las más diversificadas posibles. Acá en la salud humana, sí o sí, sin comentarios. En también con relación a los animales, porque al final de cuentas somos hechos de la misma materia, el mismo material, carbonos, hidrógenos, oxígenos, entre otros. Acá también una tartaruga, una tortuga que se hace también en Brasil. Hay un instituto llamado Instituto Tamar que suele hacer también este tipo de estudio. Acá en el PET, né, trabajando con veterinaria, es muy utilizado, pena que ellos tienen que sí o sí estar sedados, ¿verdad? Senão no se quedan parados. Acá también veo el tamaño de esa onza. También para estudios en historia, no sé si acuerdan, creo que hace algunos años la familia imperial del Brasil fue escaneada en un equipo de tomografía, entonces también se sirve para utilización en averiguaciones históricas. Yo, quando estuve em Chicago, no Museu de História Natural, tive a oportunidade de ver como eles trabalham também com as múmias, porque o contato do aire com o sarcófago aberto, por exemplo, pode fazer com que se vuelva al polvo la múmia. Então, eles hacen as tomografias, então, fíjense acá la coluna cervical, coluna dorsal, coluna lombar, el sacro. Essa múmia está embalsamada, muito bem conservada acá en la región encefálica. Entonces, aquí un corte sagital y un corte coronal. Acá también un volume rendering, né, tridimensional hecho por la tomografía y sin ser necesario abrir el sarcófago. Entonces, ellos también conseguían a través de esos estudios llegar muy próximo a los pacientes, a las personas de la época, como de fato ellas eran, como era su fase. Bueno, entonces para finalizar, tengo acá un vídeo también de esa tomografía móvil que yo siempre paso porque suele ser hasta curioso la propaganda que ellos tienen. Porque, según ellos, é complejo transferir o paciente para fazer uma tomografia. É muito danoso para o paciente. Então, eles exageram nisso de que poderia ser mais simples do que fazer esse dano ao paciente, levar de seu leito hasta a radiologia. Então, isso que eles querem demonstrar com essa propaganda. Chegou lá na radiologia.
Mas se você tivesse um scanner portátil, seu paciente não ia passar por isso. Eu he visto um desses congressos que eu me fui. Miren. Bacana, ¿verdad? Entonces, esto fue nuestra introducción a la tomografía computadorizada. Espero que não tenham se assustado, porque é tranquilo, moderno. Hoy en día la tomografía computadorizada es esencial en muchos aspectos, entonces vamos sí o sí hablar más y más de él a partir de ahora. Entonces, nessas duas clases eu hablo, en la próxima, eu hablo bien sobre la formación de las imágenes de la tomografía, como funciona de maneira básica, para que entendam a grosso modo, e depois intentamos falar a partir da tomografia del tórax, porque como já têm uma intimidade com a radiografia del tórax, se queda mais sencillo acompanhar pela tomografia del tórax. Depois vamos evoluindo sobre os outros temas. Bueno, entonces, muchas gracias. Hasta pronto, mi gente. Estudiar y estudiar. No olvídense.